tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de dezembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2149. Tem 4 páginas, 43 logias e 15 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema, bidoação pessoal. A especialidade, autoproexologia. Definologia. A bidoação pessoal é constituída pela primeira doação, ou intermediação, dos aportes proexiológicos, e a segunda doação, ou intermediação, dos altos potenciais parapsíquicos, através da tarefa do esclarecimento, da consciência intermissivista, homem ou mulher, interassistencial. A vida de transpiração evolutiva, a assistência parapsíquica. Eu chamo a atenção aí que esse verbete tem 7 processos devido ao problema de ser bi-doação, ele tem 7 processos de interação. Fala-se intermediação, fala interassistencial e interassistencialidade, interdependência, interconsciencial, interprisão e também interassistencioteca. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre megametas, com 7 metas básicas na vida intrafísica da consciência intermissivista, homem ou mulher, dispostas na ordem funcional, intimamente relacionadas com a bidoação pessoal. Eu vou ler as 7. Mega Trafor pessoal, Mater Pensene pessoal, Código pessoal de cosmoética, Objetivo devolutivo da autoproex, Cláusula pétrea da autoproex, Autooficina extrafísica, Autodispersidade. Agora, na remissiologia, nós destacamos entre os 15, 5 verbetes. Altruísmo, amor doador, autoabnegação cosmoética, evolução tacon, tares e mega doação. Frase enfática. A consciência intermissivista há de dedicar especial atenção aos aportes e ao autoparapsiquismo, pois já reconhece na multidimensionalidade os fundamentos da autoevolução max proexológica. Você está em qual estágio da bidoação pessoal? O primeiro ou o segundo? Por qual razão? Agora, a mega análise. Eu destaquei aqui, junto com o João Paulo, 20 itens. Autoproexologia, aportes, tares, bi-intermediação, auto-intermediação, exemplarismo, gratidão, inteligência, abnegação, retribuição, competências, recebimentos, magnanimologia, paradireitologia, interassistenciologia, policarmologia, vivenciologia, sociologia, devolução e complexo. São 20 ao todo. Eu chamo a atenção também para o verbete que está aqui, que hoje é domingo, são essas 2 páginas do verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é a paralencologia. A natureza do argumento é parapesquisológico. Ele aí, eu peço a vocês para fazer revisão, porque esse aqui está na bruta, ele não foi revisto. E até agora, eu já achei 2 tópicos aí para revisar. Agora, questionamento. A respeito do holochakra, gostaria de saber de que maneira ele reage aos pensamentos e emoções, como foi descrito no livro Projeciologia. Seria ele o corpo responsável para codificar as informações holopensênicas pessoais e ou do ambiente? Se sim, como isso seria feito? Poderia falar mais detalhes a respeito? Olha, o problema todo aí é estudar o energossoma,
que é o processo do nosso corpo de energia. Ele aí, no caso, ele é que junta o processo do psicossoma com o soma. Então, isso aí são essas conexões energéticas que existem. Agora, energia, a consciência usa em qualquer condição, com qualquer tipo de veículo que ela esteja se manifestando. De modo que sempre tem energia. Agora, nesse caso particular do energossoma, é para fazer essa ligação na vida humana, para ela ficar assim com o restringimento físico de uma verdadeira encapsulamento, uma prisão, um ergástulo. É uma verdadeira, vamos dizer, um presídio que a pessoa fica dentro de uma grade, dentro de uma jaula, que é o próprio corpo humano, que é o corpo fólio. Então, isso é que você tem que estudar aí. Agora, veja, por exemplo, na enciclopédia, tudo que diz respeito a energossoma. É recomendável o uso da hipnose para lembrar das vidas passadas ou essa técnica não produz efeito? Não, a hipnose é bom para certas coisas mais difíceis, assim, técnicas, o jeito de certos tipos de anestesia e outras coisas mais. Mas eu não recomendo isso, não. Por exemplo, esse negócio de ver vidas passadas dos outros, essa terapia que eles usam, tudo isso, às vezes a pessoa lembra de vida passada de quem está fazendo a hipnose com ela. Então isso aí é perigoso. A gente pode embaraçar a cabeça da pessoa em vez de ajudar. Tem que ir com calma. Cada caso tem que ter muita lucidez. Mas eu não recomendo hipnose para nada. A vida já é muita hipnose. A gente tem que estar com bastante autocrítica o tempo todo. Não perder isso nunca. A hipnose, você joga fora a crítica, a autocrítica. Outro aqui. Em Efeitologia, página 20, final da primeira linha. Poderia explicar os efeitos da inteligência evolutiva cosmovisiológica na alta abnegação cosmoética? O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a ver os detalhes mais, vamos dizer, sutis, mais sofisticados da evolução, ela começa a ver que tudo começa mais seriamente pelo convívio com as outras pessoas, mas de natureza interassistencial. Até a dupla evolutiva é um processo de assistência. Então, se a pessoa começa a pensar nisso, ela começa a expandir a cosmovisão. Ela sai de uma monovisão, vamos dizer, proto-reptiliana, um processo animal, vegetativo, do subcérebro abdominal e do porão consciencial, ela caminha para um processo de expansão da cosmoconsciência. Muitas consciências ainda ficam sem jeito ao doar e principalmente em receber algo. Poderia adentrar em detalhes quanto ao binômio doação-recepção? O problema todo é o seguinte: não interessa se a pessoa não vai admitir ou o percentual que ela vai admitir daquilo que você está ajudando. O problema seu é você ajudar. O mais sai na diurese, como nós chamamos. É um processo de, expurgar os elementos que não servem. Agora, tenha boa intenção e procure ajudar, que você sempre vai acertar mais. Na fase em que o bebê vive o seu egocentrismo natural em relação à mãe e aos seus objetos, já se pode dar as primeiras pinceladas esclarecedoras a respeito da doação? Sim, tem que começar bem cedo. E outra coisa também, é nessa fase que você já começa a ver se aquela criança vai ser um adulto psicótico. Pelo jeitão a gente vê, até cachorro a gente vê isso. Lá em casa, por exemplo, essa semana nós estamos lá com a cadelinha, ela está com 2 meses. Eu já falei, ela é psicótica. Agora, há casos desses que às vezes eu faço o diagnóstico, o povo ri. Houve um caso até com meu filho, mas a Andréia, que eu falei, 2 dias depois, deu a crise do jeito que eu falei. Ele chegou para mim e disse: olha, você tinha tudo razão. Eles riram de mim quando eu falei que a menina era psicótica. E eu falei assim: para mim ela é epilética. E ela teve uma crise epilética, 2 dias depois. Agora, só porque eu peguei na minha mão, joguei energia, fiz assimilação. A criança, então, se você pegar, você vai sentir isso também. A gente vê as coisas como é que são. A minha mãe é que reclamava dessas minhas coisas. No meu consultório lá, que era clínica gratuita, todo dia eu ia com a roupa tudo molhada. Por quê? Não era eu que fazia isso. O xixi não era meu. Entendendo? Cada criança.
Minha mãe, então, tinha que estar... Ela lavava para mim, olhava muito as minhas roupas do consultório e tal. Então, ela vivia reclamando. Eu falei assim, mãe, mas como eu vou fazer? O que é que eu posso fazer com essa meninada? Eu falei assim, meu filho, é a vida, né? É o destino. O que vai fazer? Então, aí está o negócio, porque eu fazia isso. É muito importante na questão do diagnóstico, quando o processo é pediátrico, você ter a criança com você. No meu caso, por exemplo, sempre dei valor para isso devido ao processo de energia, que é a assimilação simpática, entende? Como é possível regredir na escala evolutiva, se o que faz evoluir é a ficha de assistência? Sim, o que é que tem uma coisa que ver com a outra? Quando alguém faz uma má escolha, seu currículo de assistência não pode ser apagado. Sim, ele fez 5 coisas boas, depois fez 50 negativas. Regrediu ou não? Ei, responde aí, viu? Não fica quieto, não. Pois os atos assistenciais estão feitos, estão registrados no passado. Sim, e o presente? Esse nosso amigo aqui, ele faz umas questões de vez em quando, que ele quer implicar com tudo. Sabe? Mas ele é bom, pode continuar fazendo as suas implicâncias, que eu estou aqui, filho. Mas olha, eu não sei se ele entendeu, né, dessa vez, que eu estou falando para ele. O negócio é ele estudar cronêmica, ele ainda não viu. Tem que pôr a cronêmica nisso, a cronologia das coisas. A pessoa, ela tem o valor no momento evolutivo que você analisa. Antes você não pode responder por ela, amanhã você não pode responder por ela. Isso é igualzinho os médicos que eu examinava. Eu falei assim, ó, quando eu examinei o médico, ele era assim. Antes disso não tem nada a ver com isso, depois disso não tem nada a ver. Eu só respondo por aquele momento que eu vi. Que é isso? Consciência muda assim, ó. Muda mais do que o zéfiro, quer dizer, mais do que a brisa. Em Interaciologia, página 20, terceira linha. A interação, sucesso profissional, doação pessoal. O problema todo é o seguinte, se a pessoa tem o sucesso profissional, ela tem que se dedicar mais ao processo da doação, para que aquilo seja expandido. Agora, o paradoxo do altruísmo ser prova de autoconhecimento. Sim, uma pessoa altruísta que tenha lucidez, que sabe usar o altruísmo, é das pessoas mais inteligentes que existem na Terra. Assim são os evoluciólogos, serenões, consciência livre, etc. Poderia explicar o All-Rap da TENEPS pessoal. O processo todo aí é o seguinte, quando o problema da assistência ele vai ampliando cada vez mais e toma conta praticamente até da vida da pessoa, aquilo que ela faz. Há uma expansão do processo assistencial. É isso aí que a gente queria significar em inglês. No item Paradoxologia, página 20, poderia aprofundar sobre o paradoxo do altruísmo ser prova de autoconhecimento, é o que eu acabei de falar. Quanto mais inteligente a pessoa, mais doadora ela é, porque senão ela não tem inteligência nenhuma. A inteligência evolutiva tem que mostrar a evolução. Como é que é? Como é que pode haver evolução sem altruísmo? Não tem jeito. Isso aqui é a mega fraternidade. Neosinapsologia. As paraneosinapses do parapsiquismo cosmoético. Poderia explicar? Paraneosinapses do parapsiquismo cosmoético. A pessoa começa a fazer alguma assistência. Então, às vezes ela começa dando 5 pratas para a pessoa. Com o passar do tempo, ela já vai dar uma recomendação, ela já vai ajudar a pessoa a entrar numa escola. Isso tudo houve uma melhoria da tarefa da consolação para a tarefa do esclarecimento. Há uma indicação do processo. Isso tudo cria sinapse, cria mudança nos neurônios para melhor. Então a pessoa começa a ter uma visão maior. É isso que eu falo. Da monovisão, ela tem que caminhar para a cosmovisão. Agora, uma das chaves básicas para alcançar isso mais depressa é a interassistencialidade. É uma coisa assim tão óbvia, é só a gente pensar um pouquinho que a gente chega lá. Agora, ó, pontuações do 23º Congressamento das ICs, o que foi lá no auditório do discernimento. Eu estive lá no fim, ontem.
Agora, painéis de pontuações da IC, apresentação de metas de projetos, lançamento do livro Bertone, que a gente viu ontem lá, que é com o Evaldo Botura e a Alice Niemeyer. Agora, roteiro de encerramento, total de participantes, mais de 250, sendo 220 assinaturas, mais convidados para o lançamento. As ICs presentes eram 18 apareceram. Quem está fazendo aqui a relação das pontuações, aqui o relatório, é o Marcelo Silva, que é o atual secretário-geral da Unicip. Agora, eu estou aqui com uma mensagem que eu vou ler para vocês. Ocorreu hoje, dia 18, domingo, no salão da OIC, a formatura de 4 novos consciência-terapeutas e os seguintes temas. Roberto Almeida, mental somatose intelectual. Everaldo Bergonzini, os efeitos autoconsciencioterápicos de aplicação de técnica do CPC. Thelma Crespo, a importância do autodirecionamento na autoconsciencioterapia. E quarto, Alexander Steiner, orgulho, fator dificultador de autoevolução. Perfaz um total de 67 participantes que estavam lá nessa formatura. Quer dizer, estão formando os consciência-terapeutas e cada um está defendendo suas teses. Aí foram 4 dessa vez. Muito bom, hein? Parabéns para a OIC. É por aí. Por aí que a gente caminha, né? Aqui no verbete, quanto à primeira doação que o senhor coloca aqui, o senhor faz alguma ligação com a parte executiva da Proex ou é desvinculado completamente? O que você quer dizer apenas com essa sua parte executiva da O que eu quero dizer? A pessoa começa a pensar na primeira doação a partir da fase executiva ou não tem nada a ver? Tá ela livre. tem que começar a pensar nisso a hora que ela conhece a conscienciologia. Não interessa como é o nível dela, seja de preparação ou de execução. Ela tem que começar a pensar nisso de cara. Então, a primeira coisa que a pessoa faz, geralmente, quando ela chega aqui, é o seguinte: eu sou intermissivista, então ela vai fazer um teste. Aí ela chegou à conclusão. Não, eu cheguei à conclusão que eu sou. Então, o que se passa? A partir disso, o que é que eu já recebi na minha vida que eu tenho que distribuir? Porque todo mundo aqui é distribuidor. Se não é, porque é burraldo, burrildo e burroide. Ainda não se despertou. Então, se chegar e perguntar na cabeça, anybody home? Tem alguém aí dentro? Se perguntar. Então, isso é a segunda. Se você, então, for entender por aí, a fase executiva eu acho que é um pouco tardia para isso, não acha? Não é mesmo? É você antes. O que você acha? Tem lógica? Tem lógica. E agora outra na exemplologia. Só para ficar mais claro, o que o senhor chama de doação pessoal parasita? Está na penúltima linha, página 21. Sim. A doação pessoal parasita. O que você acha? O que é isso aí? Não, eu te pergunto para ver o que você entendeu. Como é que fica? Bidoação pessoal incompleta, constituída apenas por determinada doação pessoal parasita, não alcançando ainda o patamar da realização satisfatória da autoproex. Vamos agora pensar num processo de aritmética. A Rosa não está aí, mas você vai entender bem. Aritmética ainda não é matemática. Então, você veja, você vai fazer uma assistência. Toda assistência, ela é interassistência. É uma interassistencialidade. Isso está dentro do universo da interassistenciologia. Você dá e você recebe. Agora, tem pessoa que dá 5% e recebe 95%. Essa é parasita. Acapite? Acapite totalmente? Tem lógica? Não tem gente assim? Ele faz que faz, mas não faz. Vê se me entende. Faz que vai, mas não vai. Então, ele doa 5% e fica com 95%. Mas, aparentemente, ele está junto da pessoa que recebeu. Está igual. E não é igual.
Aquilo é tapiação, isso é parasita. Então, é o tal negócio, a gente ajudar os outros a tirar partido. E tem gente que faz isso de uma maneira extremamente, vamos dizer, subreptícia. Então, por exemplo, pega essa pessoa aqui e dá um jeito de aparecer que ele está ajudando a ela, para que aquele outro que pode ajudar a ele veja. Então, para ficar igual. Então, ele abre um caminho de acesso a uma ajuda muito maior que o outro vai dar para ele. Isso aqui é um processo de triolismo, é por tabela, entendeu? Vai dando um ricochete. Essas coisas todas tem. Eu via muito isso no movimento espírita, onde todo mundo quer ser santo. Então, tinha cada santo de pau oco que não era fácil. Toda hora a gente via gente assim. Quem é que está com o microfone? Perguntava-me aí a falência é a intencionalidade. Como é que é? A intencionalidade está aí mostrando, né? É o que manda, né? A qualidade da sua intenção especifica a sua manifestação. Ela caracteriza seu ato. Em primeiro lugar, a intenção. E outra coisa, a intenção é terrível, porque às vezes a pessoa tem uma intenção, quando vai agir, há uma distorção. Então, a intenção dela foi aquela maior frustração. Ela teve boa intenção, no entanto o ato foi negativo. Agora, isso faz parte da vida, ninguém foge a isso. E às vezes não está na mão da pessoa que está agindo. Na efeitologia, o primeiro item, professor Valdo. Efeitologia, página 20. Efeitologia, os efeitos da gratidão na automotivação assistencial. Aí o caso todo é o seguinte, uma pessoa que às vezes recebeu uma grande assistência, se ela é grata, ela começa a fazer assistência aos outros. Isso aqui é o efeito. É um efeito halo. Agora, a vida tem que ter isso de todo lado. O efeito halo da interassistencialidade tem que ser generalizado de todo lado. Ontem tinha um item que não alcancei a perguntar, porque a hora passa rápido, que era os efeitos dos dicionários paracerebrais, do amparador de função, influindo nos amparandos. Acho que era assim o item de ontem. E isso tem a ver, né, também. Não, é assistência. Com o trabalho. Mas a gente tem que ver também a questão de aprendizado. A intenção do amparador extrafísico. É preciso a gente também saber, né? Também deve. Eu pensava a respeito do aprendizado do amparando, para poder tornar-se assistente. Saber qual é a intenção. Sempre é bom ver isso. É importante. Professor Valdo, Quinoa, na página 19, na tecnologia, final da segunda linha, as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da conscienciologia. Você pode dar um exemplo do que são o que é o elitismo cultural no universo da conscienciologia? Tem um verbete sobre isso. É bom você ver. Como é que chama o título do verbete? Ela vai olhar o título qual que é. Mas eu falo como é que é isso. O elitismo cultural a gente tem que evitar. Por quê? Toda ciência tem a tendência de ser elitista. É inevitável. E a nossa aqui, ela inevitavelmente é. Uma pessoa intermissivista em relação com o outro, que é um pré-serenão vulgar, às vezes a distância é enorme, há um gap. Isso pode se transformar num elitismo assim, ostensivo, meio chato, né? Difícil. Elitismo cultural. Pois é, elitismo cultural. Cosmoeticologia. Cosmoeticologia. Tá bom, obrigado. A gente explica com mais detalhes isso aí. Professor Valdo, aqui no ar.
Eu acho muito difícil de entender, principalmente esquematizar essa que você falou da triangulação da intenção, né, do parasitismo aí que você falou. No caso, por exemplo, quando você faz uma assistência, às vezes você não espera o retorno daquela assistência diretamente da pessoa que você assistiu, mas você já espera o retorno da extrafisicalidade. É uma forma também de mas uma pessoa que começa a fazer assistência, lá pelas tantas, aquilo fica mais ou menos rotineiro. E ela não fica pensando no retorno. O retorno desaparece. É o encaixe ela não total. Pensa nisso. Quando a pessoa pensa nisso, ela é muito jejum, né? Ela está engatinhando na história. É muito ainda aprendiz. Ela não é veterana. O que interessa é ela adquirir esse nível, esse patamar, de não esperar retorno de nada. Agora, onde a pessoa aprende isso mais depressa, de uma maneira efetiva, é na TENEPS. Com certeza. A TENEPS mostra isso bem claramente. Então, por exemplo, um tenepsista que está exitoso, ele nunca faz assistência parasita. Não tem jeito. Agora, ó, dá vontade da gente fazer, né? Por exemplo, essa madrugada era 5 e 7 da manhã. Quando os 3 emissários do transmentor surgiram e estavam se despedindo de mim. Eu me dei uma vontade danada de perguntar umas coisas para eles. Eu só agradeci muito, falei com eles que a gente está sempre aqui de portas e braços abertos para eles, a hora que precisar, mas me deu uma vontade de fazer certas perguntas que eu não fiz, né? Uma delas não seria pergunta, seria uma reivindicação, para eles dar um jeito de ressomar e vir para cá, para Cognópolis. Mas não pedi. Entende? Agora, a outra é a seguinte, era eu perguntar para eles assim, qual foi a nota de vocês para a gente? Eu também não perguntei. Como é que ficou o Enem? E eles não falaram? Não, mas eu não perguntei. Mas só de pensar você já perguntou, eu procurei pensar depois que eles foram embora. Era 5 e 7 quando eles se despediram. Agora, me deram um banho de energia e tal. E tinha um deles que sempre se referia mais comigo. Parecia que tinha mais afinidade comigo. Eu não sei também se era o chefe dos 3. Mas parecia ser. Que ele está tomando iniciativa. Uma outra coisa. Eu vi 2 vezes o enumerador, ao se dirigir a ele, falou com ele. Então ele deve ser, né, o cabeça da história. Ou foi o cabeça da história aí. Agora, eu falei com eles, qualquer coisa nós estamos aqui, né? Se aparece. Aquele negócio que eu falo com o povo, você já sabe o caminho de casa. Era o jeito. Agora, eles saíram rindo daqui. Estavam satisfeitos. Você via que estava satisfeito. Eu não quero cortar essa, depois volta nesse assunto, por favor. Agora, mas, tinha outra pergunta. Que não esqueça a pergunta. Tinha outra pergunta que eu não perguntei para eles. Mas isso seria uma pergunta boba. Sabe qual? Eu só pensei. Que era o seguinte, por que vocês são 3 homens? Por que não tem uma mulher no meio? Isso é burrice. Porque nesse nível não há mais um processo de gênero. Isso é bobagem. Eles não dão valor mais para o gênero, sexo, sexualidade. Isso tudo é bobagem, já está superado. Entendeu? Por isso, eu não sou besta. Eu não perguntei isso também, não. Mas é que algum aí poderia falar, não, mas vem cá, é clube do Luluzinha? Do Bolinha? E o clube da Luluzinha? Quando é que tem? Tem? Como é que é? Bom, qual que é a mulher sempre acha ruim isso. E eu acho uma besteira enorme. Tudo que entra feminismo e machismo é burro. Qual que é a vantagem técnica assim, do transmentor ter esses intermediários entre aqui a CCCI e ele? É desenvolver a equipe dele. Raciocina, é uma coisa mais do que lógica. Ô, Mário, João, você não acha? Está desenvolvendo a equipe. Por que é que eu peço tanta coisa que eu posso fazer para certas pessoas? Já tem coisa que às vezes eu fiz e peço para a pessoa para fazer, como se tivesse feito. Você já viu fazer isso com algumas pessoas. É para ajudar. A pessoa vai desenvolver daquele jeito. Muito interessante. E outra coisa, quando eu já fiz, fica muito mais fácil checar depois. Você entendeu? Eu uso tudo isso é técnica. Depois de muitas décadas de praia, você fica especializado.
Mas você entendeu já? Só complementando aquela pergunta anterior, mano, então quer dizer... Uma outra coisa, eu fiz um verbete no dicionário sobre visitologia e coloquei alguns tópicos da visita dele. Marquei até a data, como é que foi? Foi 3 semanas exatas da história. Entende? O que é? A gente só deixa, então, de ter realmente interesse na assistência, assim, não esperar nada em troca, quando há uma identificação com o maxi-mecanismo. A gente se identifica com o maxi-mecanismo. Mas num caso desse não precisa, né? Pelas energias a gente já viu a pessoa. A coisa mais séria da energia é que ela não precisa daqueles filmes americanos. O cara tem que chegar e mostrar o processo da polícia. Ó, eu sou aqui agente policial e tal. Esse povo não precisa, você já vê logo o que é pela energia. Então, a caracterização fica muito óbvia. Eles já estão homogeneizados. Agora, como é que eles se apresentavam? A aparência deles, a forma que eles se vestiam? Parecia inglês, é igual o estilo do transmentor. São os caras ingleses, modernos, etc. Tal. A vestimenta, assim, a cor da roupa, por exemplo? Não, é tudo. Isso aí, fisicamente, isso tudo pode variar demais, mas eles se apresentaram normal. Roupa mais, não é roupa escura, não. Uma roupa mais clara, a maioria deles. Agora, estavam de terno, arrumadinho, tudo, tipo inglês. Os 3 de terno? Os 3. O transmentor às vezes aparece assim. Você sabe, para ficar, né? Agora, eles não usam, por exemplo, essas roupas escuras de político, está tudo preto. Você chega lá e vê aquela um pretejum danado, os homens tudo vestidos de preto. Não, a maioria deles não tem isso, é uma coisa mais alegre. E nesse período que eles passaram aqui, você chegou a ver outro amparador desses aqui do CAEC, aqui, amparadores nossos, assim, junto a eles, não? Tinha um monte deles. Tinha lugar que eles iam, parecia o transmentor, porque o transmentor onde aparece vai aquele monte, né? É aquilo que eu falo no dia do circo. Hoje é dia de circo, é dia de palhaço, o palhaço é mulher, como é que é? Aquele negócio. O transmentor, sempre olhei isso, lembrava da minha infância, quando chegava o circo. Hoje é dia de circo, tem aquele negócio, ainda batia o tambor, aquele negócio. Eles parecem isso. Mais uma dúvida. O senhor chegou a ver eles separados um do outro em algum momento ou estavam sempre os 3 juntos? Eu vi. Esse que estava lá falando, tem uma hora que eu conversei com ele me tirou do corpo praticamente para a gente conversar, aqui em casa. Os outros 2 não estavam juntos. Entende? Eles andaram examinando tudo se você pensar. Eu tinha pedido para eles logo no início, para eles ir lá na IAC, ver as coisas, eles viram todo lado. Agora, uma das coisas que eles estiveram examinando, eu acho que foi uns 2 ou 3 dias eles passaram lá, foi na interlúdio. Eles olharam muita coisa lá também. Agora, eles devem ser, eu tenho uma leve desconfiança, isso é eu pensando depois. Para mim, tem um deles que é especialista em sociologia, parasociologia, reurbanização, essa coisa toda. Então, ele conhece muita coisa da Reurbex. Entende? Esse é que estava mais de olho nas coisas fora e no processo nosso aqui do discernimento, tudo isso. Eles viram isso tudo aí, como é que era. Agora, andar limpando alguns ambientes que estavam assim com energia gravitante negativa, eles limparam, zero força. Eles não chegaram a falar nada, dar alguma dica, falar alguma coisa para o senhor, exatamente nada? Ficaram só quietos? Porque você arruma uma coisa, você não precisa falar nada, né? Em parte, eles têm razão. Professor. Não é. Você chegou, acertou tudo, você não precisa falar nada. A hora que a pessoa for fazer o negócio funcionar, vai ver, igual você. Você chega lá, não precisa de falar se você esteve aí, que arrumou lá o aparelho. Eu sei que você esteve. O aparelho está arrumado. Entendeu como é que é? A gente sabe onde é que é. Muita coisa aqui, eu não sei tudo. Mas muita coisa eu sei onde é que bate pino. Se eu chegar lá e ver que não está batendo mais pino, para eles passarem por aqui. Entende? Professor, Sim. aqui no B. Você podia explicar mais o que é ser essa parasociologia da Reurbex? O que é isso na prática dele? Eu vejo o seguinte, que ele tem noção dos processos de urbanismo e para-urbanismo. Tem umas coisas que eu andei falando muito no Homo sapiens reurbanizados. Ele parecia que sabia muito disso. Outra coisa, eu comecei a desconfiar porque ele citou o livro para mim.
Eu disse, não, no seu livro, ele falou para mim. Esse povo sabe tudo. Agora, ele deve ter visto alguma coisa lá, porque lá eu falo muito do urbano, aquele negócio todo, sabe como é que é? Para o urbano, tem uma opção de coisas de urbanismo, entende? A parte urbanista. Na verdade, é a polis. Esse deve ser dos caras antigos, lá da época do Sócrates. Está na cara que é. Não, mas ele falou do reurbanizado, ser esse específico, uma das coisas que nós estávamos falando. Então, isso aí está na cara. Eu vi que ele sabia das coisas que não é bobo. Entende? É igual aquele... Se eu vou conversar aqui, o cara fala no Castoriades, eu logo vou ver que eu não entendo esse assunto, que é o processo da polis. Tudo depende disso. A cognópolis é polis. O negócio é seríssimo sobre esse aspecto. Um deles, então, o que eu desconfiei foi isso. Mas eu não perguntei nada. Eu não vou pedir a ficha dos caras, né? Se fosse da polícia, a gente pediria, mas não era. E outra curiosidade, você percebeu neles algum perfil de profissão? Por exemplo, esse é médico, esse... Não vi não. Parece que todos eles são no estilo de vocês, tudo é polivalente. Agora, esse é que me chamou a atenção. Outra coisa, esse que me chamou a atenção não é o tal que eu achei que era o líder, não, é outro. É um do outro. É um dos dois outros. Agora, eles eram assim muito... Parecia que você olhava para um e olhava para o outro, parecia trigêmeos. E não eram trigêmeos. Você sabe, isso é o processo da assimilação das posições. Essas coisas tem. É igualzinho o cara que começa a domesticar o cachorro, ele fica parecendo com o cachorro fica parecendo com ele. É a mesma coisa quando começa a trabalhar muito. Uma coisa que eu cheguei à conclusão também é o seguinte, os três já devem estar trabalhando assim há muito tempo, mesmo na intermissão. É muito tempo. É intermissão prolongada, eles não estão aí há pouco tempo. E nem também estão juntos há pouco tempo, de modo algum. Agora, o transventor não dá ponto sem nó, né? Ele deve estar trabalhando só com um veterano. Alto nível de excelência. Aquela preocupação do Loche, o nível de excelência. Esses caras são desse nível. Professor, e qual foi o aspecto que mais chamou a atenção sua, que você percebeu como aprendizado na visita deles? Não, a coisa que mais me chamou a atenção é eles ter vindo aqui encaminhado pelo transmentor. Isso é uma colher de chá, né? Muito séria. Não é uma colher de chá, é uma bacia de chá. Né? E na maneira deles trabalharem, alguma coisa chamou a atenção sua? Não, é esse processo da agudez da história. Tudo é agudo. Você vem para dar o jantar aí, eles te almoçam antes. Você engole tudo antes. Tudo antes. É tanto que eu ficava mais quieto, né? Mas urubu servando e urubu ouvindo. Porque senão não dava, né? O negócio não é fácil. Agora, com essas concierges, geralmente, eu murcho. Sabe como é que é? Fico quieto no meu canto, só olhando o que é. Agora, eu desejaria ter sempre um para-laptop comigo, para ir anotando tudo na hora. Ou se não, um gravador. Mas não tem. Então, o negócio é você ficar de olho, prestar atenção e guardar aquilo que puder. O médium pode ajudar a ampliar a mediunidade de outra pessoa? Como? Pode. Qualquer sensitivo pode ajudar o outro. Mas ele não faz uma coisa total. Por exemplo, desenvolver o estado vibracional, é só a pessoa. Você pode acertar uma coisa, mas aquilo é um cometa. Passou pela pessoa, desapareceu, não volta mais. Então isso aí é difícil. Robert Monroe menciona em sua obra as realidades alternativas e diz que existe uma duplicidade dele mesmo. Em seu último livro, menciona a possibilidade de estar vivendo mais de uma vida ao mesmo tempo. Que o senhor poderia? Não. O Robert, ele era um cara que não era do métier, ele era fraquinho nas coisas. Ele tinha até assédio, assediador, mas ele não falou nada disso. Ele não entendia disso, ele era um engenheiro. Então vai devagar com o autor, que tem muita bobagem. O segundo livro dele está cheio de besteira. Vai com calma.
Tem até aquele negócio de outras dimensões que não sei o que é, com a opção de coisa que tem lá atrapalhada e tal. Tem uns troços esquisitinhos. Agora, o pior dele é que ele tinha assédio, fala tudo sobre o assediador, o que fazia com ele, que aparecia no pescoço dele, que não sei o que, e não fala nada de assediador. Quer dizer, cada bobagem. O cara que não é do métier, ele não viveu aquilo, é apenas engenheiro, ele é bom de máquina. Mas, vamos e venhamos, ele ajudou demais a expansão do processo, né, parapsíquico. Poderia explicar em Crescendologia, página 20, terceira linha, o crescendo maxi-peça do maxi-mecanismo, mini-peça do maxi-mecanismo. O caso é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, aqui, principalmente um homem, ele às vezes acha que é o dono do cosmos. Então, ele começa a dominar as coisas, faz uma opção de coisa e caminha muito. Lá pelas tantas, ele começa também a ajudar os outros. Mas a hora que ele começa a ajudar, vem amparador para ver se ajuda o homem. Então, nessa hora, ele começa a mudar. Ele que era maxi-peça do mini mecanismo, que tudo ele considerava que ele era superior, estava por cima da carne seca, é o dono da paróquia, ele então muda de posição. Então ele vê que dentro daquela força maior, que ele é uma peça menor. Então, da maxi-peça, quer dizer, uma peça grande, dentro do mecanismo pequenininho, que é o mini mecanismo, ele passa a ser uma pecinha, que é o mini peça, de um maxi-mecanismo, que é um arcabouço gigantesco. Aí muda tudo. Se nós começarmos a pensar, a gente entende isso. Agora, ó, isso se dá muito aí, ó, o meu amigo aí. Quem está perguntando é um amigo meu aí, muito. Veja bem, uma pessoa dessa que eu estou falando, são aquelas pessoas que acham que são dono da paróquia. É tipo coronel, aquele que manda, aquele negócio, é isso. Então, depois, ele recebe um esbregue no processo extrafísico, vem um amparador e dá uma de mão para ele. Em numerologia, página 20, primeira linha, poderia explicar quais seriam as implicações energéticas da doação orgânica na pessoa que recebe órgão transplantado? O doador tem ou terá algum vínculo com o receptor? Como é visto pela Conscienciologia o processo de doação de sangue e órgão? Não, nós somos o seguinte, somos 100% favoráveis à doação de tudo que puder. Se o órgão está bom, passa para frente. Isso é o máximo, sempre é bom. E toda doação que for possível, dentro de uma maneira, de um clima, uma atmosfera, um holopensene cosmoético, é positivo. Agora, não se incomodar com as implicações disso, não, que os amparadores ajudam todo mundo que pode. Outra coisa, isso aí implica na questão também da cremação. Antes de cremar, a pessoa vê se tem alguma coisa que pode consertar. Às vezes o hálito, o dedão do pé, alguma coisa que pode ajudar alguém. Então o negócio é ver se pode. E doar aquilo que for possível. Sempre vale a pena. E não se incomodar com esse negócio de cremar, não. A cremação é positiva. Eu só quero falar uma coisa para vocês, que muitas vezes as pessoas não gostam de pensar nisso. Enterrar os outros é uma das coisas mais burras que tem. Por quê? A hora que enterra, aquele cadáver vai ficar podre. Aquela podridão vai afetar e fazer uma podridão dos lençóis de água, aonde tem o enterramento. Então, por exemplo, aonde tem muito cemitério, a gente não pode beber a água que tem aí, ou mexer com essa água, não, porque ela está poluída pelos cadáveres. Estão querendo fazer mais um cemitério aqui perto. É uma pena, isso é uma droga. Cemitério deve ser feito fora da área urbana, bem longe, para as pessoas irem na carreata, assim, para enterrar alguém. Mas o ideal é não ter cemitério. Eu desejaria que Foz não tivesse cemitério, só crematório, seria o ideal. Acabar com isso. Agora, o processo é orgulho, tem muito orgulho. O povo acha que é problema de fraternidade, de amor, que a pessoa tem no processo de enterramento. Não é nada. É orgulho puro. Tem que colocar lá a imagem do cara, fazer o túmulo, isso tudo besteira, bobagem enorme. Eu avisei para o Chico Xavier, em 1966, quando eu deixei o movimento. Olha aqui, não admita enterramento não, peça para fazer sua cremação, você vai ajudar. Você, mas é que o povo, é tanta gente. Ele mesmo, acabou, ele tem lá.
tem o negócio dele, o povo tudo. Isso eu acho de vomitar. É um troço, é um vomitório. É um negócio de túmulo e ataúde, com as coisas todas que existem. De modo que cremação. Lembre-se, lençóis d'água. Você sabe isso que eles chamam de lençóis freáticos? A água que tem debaixo. Passa no cemitério. Como é que fica? Aqui perto é um cemitériozinho pequeno. Agora estão querendo fazer um grandão aqui. Quer dizer, vamos ver se a Sanepar passa com os canos por cima. Parece, mas vamos ver. Eu só vejo depois, né? Por enquanto, é de vomitar. É um vomitório. Tem uma amiga que nunca aceita nada de ninguém. Sempre oferecendo frutas, bolos, chocolate, mas a resposta é sempre negativa. Será que há a mesma dificuldade em se doar também? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de aceitar o que vem do outro. É orgulho? Às vezes é, mas às vezes não é, não. Às vezes é a mãe que falava: meu filho, não aceita nada, não vai comer na casa dos outros, você vai ficar intoxicado. Como é que fica isso? É aquele negócio da mulher na minha infância, que fazia os biscoitos para mim, que ela se apaixonou por mim, eu criança, e ela apaixonada. E a dona era totalmente esquizofrênica. Então, eles não permitiam que eu recebesse aqueles biscoitos enormes, uma delícia. Mas já não sabe o que ela colocou aí, pode estar intoxicado, vai matar você. Então, veja, precisa examinar a personalidade, é difícil tirar a conclusão. Mas se uma pessoa não aceita, precisa examinar, né? Qual o problema. Às vezes também ela não aceita, não dou, mas também não recebo. Então, precisa examinar para ver como é que fica. Possuo alguns parentes de uma tia que fizeram muita TACOM. Tenho a impressão de que quem faz TACOM e a recebe fica com certa interpretação grupo carne. Parece existir algum nível de carência de ambos os lados. Qual a sua opinião sobre isso? Não, a TACOM ainda é muito primária, né? O negócio é esclarecer. Começa esclarecendo o que é a TACOM e o que é a TARES. É assim que começa a TARES. A primeira coisa que a TARES faz é definir o que é TARES. É possível ter uma estimativa sobre a quantidade de intermissivista ressomada na Terra hoje? Não. Quem está estudando estimativas, quantidades e estatística é o excelentíssimo professor Flávio. Mas, ao que me consta, ele também não sabe do total de intermissivista, né? Pois é. Boa parte das pessoas da Conscienciologia são brasileiros. Essa concentração de intermissivistas foi planejada por evoluciólogos, ou tal fato ocorre simplesmente pela facilidade que esse intermissivista tem para acessar tais conhecimentos. Poderia esclarecer? Olha, tudo indica que é um processo de afinidade. Uma boa parte das pessoas vieram para o Brasil devido ao processo de afinidade. Você tem que lembrar, por exemplo, aonde insistiram demais comigo, quiseram me comprar de todo jeito, era ficar nos Estados Unidos. E eu não quis ficar. E falei que viria para o meu país de aventura. Eu falei assim, mas isso é um absurdo, você vai demorar muito mais suas coisas lá. Aqui é mais fácil. Não é, aqui não tem liberdade. O Brasil tem liberdade, os Estados Unidos não tem liberdade para nada. Chega lá e fala que você é comunista. No outro dia, é capaz da CIA estar lá batendo na sua porta. Isso é um perigo. Aqui não. Tem o Partido Comunista, tem uma opção de coisa. Arranja isso nos States. Tem jeito. Eu caí fora, não fiquei lá. Então, é preciso a gente ver como é que fica essa situação. Uma das grandes dificuldades que percebo nas pessoas jejunas, intermissivistas ou não, é a falta da dedicação aos apostos e ao autoparapsiquismo, havendo, consequentemente, a acomodação ao lado daqueles que já têm parapsiquismo mais desenvolvido. De que modo utilizar a bidoação para assistir essas consciências que ainda não atingiram esse grau de discernimento? É esclarecendo, fazendo a TARES, a tarefa do esclarecimento. Mostra como é que é. Dê o exemplo dessas condições. O exemplo melhor é aquele dado por você, com ação sua. Mas, se não tem, mostra o exemplo de outras pessoas. Poderia explicar em Polinomiologia, página 20, primeira linha, o polinômio da interassistência, disponibilidade, empenhabilidade, imparcialidade, criteriosidade. A interassistência aqui, você se torna disponível. Então, é uma mini peça do macromecanismo assistencial.
E você, a hora que vai fazer assistência, você se empenha naquilo. Você mostra alto esforço pessoal, você se dedica. Você usa a lei do maior esforço, em vez de ser a lei do menor esforço. Agora, depois, você tem uma imparcialidade para ajudar. Você não puxa a brasa para a sardinha. Você não quer que a pessoa vá admitir o que você está falando para ela receber assistência. Não. Você dá assistência sem esperar retorno, imparcialmente. Então, você sobrepaira o contexto da assistência. Outra coisa é o critério. Esse critério é justamente a cosmoética. É o problema de você fazer a experiência, que é o princípio da descrença. Tudo isso é importante. Olha, eu quero agradecer aqui o Eduardo e a Daniel, da de Recife, sob as mangas. Muitas graças, sabe? Valeu. Sim. Valdo, essa pessoa que perguntou agora sobre os intermissivistas estarem nascendo mais no Brasil, você, como atrator ressomático, teve influência nisso? Tem o quê? Influência nessa questão das pessoas nascerem mais no Brasil? Você, a sua pessoa como atrator... Eu não estou entendendo nada que ele fala lá. Quando ele fala aí, eu não estou entendendo nada. Você, a pessoa perguntou... Eu tenho influência em quê? Como atrator ressomático? Sim. No fato dos intermissivistas terem se concentrado mais aqui no Brasil, o fato de você estar aqui... Não é eu que sou atrator, é a conscienciologia. Quem falou nesse negócio de intermissivista no mundo? Foi eu. Sim. Agora, eu estou falando o nome do transmentor, da monja, desse povo todo, mas sou eu. Eu sou o delegado defendendo esse critério. Sim. Mas o então... negócio é só esse. Então, a hora que eu comecei a falar, é lógico que onde nós estamos falando mais? O maior centro de intermissivista do mundo tem que ser aqui. Nós fizemos, se não fosse, estava danado. Todo o meu serviço foi por água abaixo. Eu estaria dispersivo. Eu tenho que concentrar as coisas, mais é lógico que seja na Cognos. Sim, aqui é que tem mais intermissivista até o momento. Então existiu na base desse processo essa convergência do pessoal ressomando por causa do trabalho, não simplesmente por uma afinidade com o local, com o país, né? Sim, com... Você não está vendo? Eu desejaria, por exemplo, pedir para esses três, olha aqui, se vocês tiverem que ressomar logo, pensa bem em vir aqui nas proximidades, dá um jeito, que aí a atração vai ser maior. Mas eu não falei, você está entendendo? Eu evito falar para o povo vir para cá, eu deixo as coisas acontecerem. Entendeu? Porque você não pode interferir no destino dos outros, isso é estupro evolutivo, tem que ir com calma. Em casos excepcionais, quando o amparador fala para a gente entrar na história, aí eu entro com os carros, abro o canil, coloco tudo na frente, tudo que eu posso, entende? Uma segunda pergunta, se me permite. Qual uma medida prática que você sugeriria para uma pessoa melhorar uma priorismose assim, crônica, aguda? É a pessoa mudar a natureza dos interesses dela. Aquilo que ela está defendendo demais, ela não mexe mais naquela área. Pega para outra totalmente diferente. Que assim ela não tem o que defender, que é uma coisa nova. Ela fica sem embasamento. É como se você tirasse as fundações, os fundamentos da história. Aí a pessoa não tem jeito de defender. Então, por exemplo, ela era da arte, defende isso, eu já vi vários casos assim, com a alma dela, com a maior sinceridade, com a maior franqueza, mas a priorota. Tudo ela defende em primeiro lugar, só vê aquilo. Então aí ela começa a trabalhar com um processo de ciência pura. Uma coisa, por exemplo, na área da física ou da bioquímica, muda tudo. Porque ela não tem o que defender, porque ela não tem nada, ela não tem embasamento naquilo. Você diz mudar o foco e para parar de pensar naquilo, né? É uma saída, essa é uma boa. Agora, gente, a nossa presidente da Cicobi, que é o Cicobi, como eles chamam, Três Fronteiras, do Instituto Cicobi do Paraná, e da Cooperativa de Crédito, é a nossa presidente, ela está aqui. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Manuele Fritzen, aonde ela está aqui. Aquela senhora lá.
Malo. Ela falou que vinha mesmo ter tudo e acabou vindo mesmo, hein, Dilma? Então acabou. Agora, ó, vocês viram os livros lá com ela lá embaixo, né? Eu queria te perguntar, a presença desses visitantes que nós tivemos aí até hoje, que foram embora hoje, quais são os possíveis efeitos ou reações que eles podiam provocar em nós, assim, pobres mortais? O que acontece com a gente? A presença deles aqui, como que a gente poderia reagir? Por exemplo, comigo, a hora que eles começaram a mexer um pouco comigo, eu tive algumas vezes alguns lampejos maiores em matéria de acuidade no meu trabalho. Fiquei um pouquinho inteligente, porque eu sou sempre burro. Aí me deram um pouco de inteligência na hora. Então, eu estava explicando isso para o Pedro. Há uma coisa, a sensação que a gente tem quanto à expansão da consciência, uma delas, isso aí eu preciso estudar, que é uma coisa super finória, finesse, super sofisticada, muito difícil a gente saber a sutileza disso. Mas o caso é o seguinte, por exemplo, a hora que você fica muito, que aumenta a hiperacuidade, e aquilo está fixado, tranquilo, tudo bem, chega num certo ponto que você começa a fazer uma peroração íntima, vamos dizer, o processo de você pensar por você mesmo, entende? Então, o que pensa? Você começa a pensar numa lembrança, um fio, uma área, um viés de pensamento. Então, você quer pescar aquelas palavras para expor dentro do seu pensamento a palavra mental e aquilo se desenvolver. Então, antes de você procurar, a palavra chega. Há uns processos desses na cabeça que eu não entendo. Para mim, esse talvez seja um dos fenômenos da cabeça do mental soma do serenão. Então, por exemplo, quando eu estava aí, eu estava com isso. Teve um dia que nós estávamos aqui, essa semana passada, que eu estava assim. Tudo eu estava com tanta ideia mais do que aquilo que eu estava falando, que eu fiquei até mais quieto, para não falar muito. Então, antes de você ir buscar a palavra, as palavras chegam para você. Até você. Devido ao problema da visão cosmovisual, a grandona. Agora, eles permitem você ampliar a cosmovisão. Agora, Valdo, isso acontece com você que está nessa conexão direta. A gente que está aqui na zona da arrebentação, o que acontece? Pois é, mas amplia, dá inspiração, Exatamente. a pessoa fica com alguma ideia. Examina isso. Foram 3 semanas que eles passaram aí. Só que eles não estavam aqui o tempo todo. Eles estavam olhando a coisa de modo geral. Já não sabe como é que é isso. Mas agora o problema é ampliação da inspiração. Aquilo que nós chamamos de serendipitia, sabe? Escreveu aqueles verbetes sobre inventariologia, levantamentos e essas coisas todas? Porque eles deram para mim umas dicas do que é que eu devo estudar. E falaram para eu falar tudo sobre o Zéfiro. As vivências ou paravivências que eu tenho na condição de Zéfiro. Expor isso mais no dicionário. Entendi. Eu já estou começando a fazer isso aí, mais ou menos do jeito que eles pediram. Agora, a gente observa, Valdo, que no dicionário você tem usado uma técnica que você usou com os 700 experimentos, que é aquilo do aconteceu ali na esquina, na cozinha, vira um teste no final do dia, no outro dia você já está mostrando. É mais ou então menos você está usando essa técnica sequencial. Eu estou usando aqui argumentos que eu não tenho no 700. O processo aqui é mais de argumentação. Lá eu ponho a coisa de uma maneira fria. Isso. Aqui não, aqui eu chateio, falo, mexo, mostro, jogo na cara da pessoa para ela pensar. Mas você usa... Está muito reduzido aqui, mais reduzido do que lá. Lá tem mais expansão. Mas a gente nota que essa de aproveitar o acontecimento em cima do lance, assim, o flagrante do momento. A coisa em cima. Mas agora tem coisas guardadas que eu vou poder aproveitar no dicionário. Vai me dar muito trabalho, mas eu estou tentando. Eu vou chegar lá. Eu tenho muito material para pôr aqui. Agora, são nuances. Essas nuances é que eles acharam que eu devo colocar. Agora, eu já cheguei a uma conclusão, sabe, Mário? Eu acho que o dicionário vai ser o ponto mais sério para o meu auto-revezamento intelectual. Sim, que fala da sua opinião, o seu ponto de vista, eu estou falando muito pensa, de mim, isso é o máximo. Eu vou colocar aquilo que eu estou falando é a sua cara, um entrelinhamento que o povo não sabe.
Você vai ver aquilo, não vai ver o meu entranhamento. Para mim é meu entranhamento. Você entende? Que a gente pode relatar um fato que você vivenciou, o povo vai analisar de um modo, mas a sua interpretação é muito diferente. Muito a vivência daquilo foi maior. A gente viu que aqui está então tudo eu condensado. acho que esse dicionário vai me ajudar muito em matéria de archotes, do revezamento. O alto bastão. O bastão que eu vou passar, Para esse você vai ser mesmo. o maior bastão. Claro. Show. Até o momento a ideia é essa. Agora eu estou estudando as técnicas. Já tem 76 daquelas técnicas. É só uma linha cada técnica que eu estou fazendo no dicionário. Ele começou a rir de algumas coisas que estão escritas lá. Ele riu para mim. Tinha 72, já tem 76. Eu já aumentei mais 4. Agora, preciso estudar mais. São coisas novas. Coisas novas, sim. Se eu pegar tudo que eu já fiz, eu vou ter isso aí. Mas o problema é ter essa visão de conjunto. Eu não tenho isso assim, de uma hora para outra. Isso não é fácil. É o problema de técnica, tem que examinar. Urologia também, da bidoação, eu sei que é um assunto assim que você aborda exaustivamente, mas ele nunca é suficiente. A primeira, essa teoria do amparo individual e a teoria do amparo grupal. Como é que essa conjugação tem ocorrido hoje dentro das nossas coisas, das nossas tarefas, os nossos trabalhos, escrita? Como é que tem sido isso? Eu acho que a turma está começando a entender isso. Há aí vamos dizer, um comportamento, uma postura que não pode ser descartada nunca disso. Se nós vamos fazer um amparo individual, é da boca para o ouvido, a maior parte do tempo. Então aquilo não pode sair, é um processo intramuros, de interlocução. É um problema, como eu estou falando, da boca para o ouvido. Então é um problema na cozinha, você está entendendo? Intramuros, indoors, totalmente individualizado. Agora, quando o processo é grupal, aí é a coisa que somos nós, isso aqui é o processo grupal, a abertura, tem que abrir um jogo. É o processo, por exemplo, da cariação, tem que abrir um jogo. É o problema da reunião técnica, tem que abrir o jogo. Para acabar com a reunionite, para a coisa ser óbvia. Então aí acabou o negócio da boca para o ouvido. Por exemplo, uma das coisas que eu acho, esse negócio de chat, aí dentro eu sou contra isso. Acho que o ideal é todo mundo estar na cara a cara. Nada desse negócio de realidade virtual. Ou fazer uma reunião aqui, alguém vai falar lá à distância. Não, o ideal é a pessoa vir aqui para falar. Para a gente ver a reação dela, mostrar como é que é, falar tudo. Esse negócio à distância, através de aparelho, não dá certo. Aparelho é muito bom, como coisa secundária. A pessoa é que é o primário, que é o front da batalha. É o primeiro plano, é a pessoa. Então, o ideal no problema grupal é todo mundo junto. Uma outra coisa, a pessoa vai fazer reunião e o outro não apareceu, manda embora aquela pessoa, não deve participar. 3 vezes, foi feita 3 reuniões, nas 3 já não apareceu, o que é que espera? Manda a pessoa embora, descarta essa pessoa, que ela está criando problema. Se ela não estava doente, se não houve alguém que morreu na família, se não há um acidente de percurso muito sério, ela não tem motivo de não ter aparecido. Então isso é uma das coisas mais sérias, assim que é a diferença. Então eu vejo que o processo grupal, ele é muito mais grave, de maior repercussão do que o individual. É uma coisa óbvia. E outra coisa, quanto maior seja o grupo, pior isso. Mas agora, individualmente, o processo pessoal é gravíssimo na questão do amparo. Para aquela pessoa, para aquele ego. Então, isso tudo a gente tem que estudar muito. Agora, você tem razão, isso é uma das coisas mais sérias que tem, e nunca é pouco. A gente teria que estudar mais. A teoria do amparo individual, a teoria do amparo grupal. Agora, Valdo, a gente vê que em muitos casos, por exemplo, num trabalho grupal, numa tarefa grupal, às vezes o amparo pessoal de um dos participantes tem uma relação enorme com aquela tarefa, tem um peso muito grande se ele trouxer aquela às vezes é o informação. perfil dele, a cara dele. É a cara dele. E então, tem peso no trabalho. Esse precisa de ser valorizado. Se o processo é positivo,
Tem que dar força para ele. E todo mundo apoiar. É o que eu procuro fazer. Essa é a parte mais difícil, porque a maior parte das vezes a gente fica focado no amparo grupal e despreza o depoimento pessoal. Cotoveloma, mágoa, melindre, suscetibilidade. É dificílimo fazer essa interatuação assim, aproveitar. De que maneira podemos identificar se alguém tem paramicrochip? A primeira coisa é ver o nível de parapsiquismo. Se a pessoa tem um nível de parapsiquismo avançado, já pode começar a desconfiar para poder estudar. Por que de doação pessoal? Seria doação em dobro? Não. Examina bem o que é que nós estamos falando. A bidoação é a intermediação dos aportes proexológicos e a intermediação dos autopotenciais parapsíquicos. Quando conjumindo uma coisa com a outra, ela está dando duas coisas dela. Aquilo que ela recebeu e aquilo que ela trouxe. Isso aí é a bidoação. Observa bem que a situação é um pouco diferente. Ela não é em dobro, não. Ela pode ser até mais do que em dobro. Depende do que a pessoa faz. Mas catalogar isso, ou categorizar por dobro, não, está errado. Não é bem isso. Olha a qualificação. Em Paradoxologia, página 20, primeira linha. Explicar o paradoxo tarístico, ideias impactantes, energias conscienciais acolhedoras. O caso todo é o seguinte. Uma ideia, por exemplo, ela pode ser muito impactante. Agora, é preciso ter muitas energias conscienciais acolhedoras para atenuar o impacto da ideia nova. Então, o paradoxo tarístico, ele é de esclarecimento, mas é um paradoxo. A ideia é impactante. Vai criar um problema para a pessoa. Ela pode entrar em choque. Então, para isso, você tem que usar energias conscienciais acolhedoras, para ver se suaviza a situação. Agora, junto disso, existe uma coisa que eu, às vezes, não falo muito, falo pouco. É a hora que o impacto é recíproco. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor, João, que você recebeu um anel Verpon, uma ideia que você está achando que é o máximo. Mas é que você ficou tão impactado com aquilo que você não analisou bem. Aí você fala com uma pessoa, vai dar um impacto, às vezes até superior ao seu. Aí ficam os dois com cara de tacho impactado. Eu já vi isso tudo até comigo. Você está entendendo? Então veja, é um impacto frontal recíproco de uma ideia que está circulando entre as duas pessoas. Você entende? Isso eu não falo muito aqui, mas essas coisas ocorrem. Estou só alertando, porque muitos de vocês talvez vão passar por isso. Estou ciente que a maioria das consciências me julgam equivocadamente, afirmando que sou crítico, incisivo e negativo devido às minhas ideias inatas transcendentes. Sim. Então você tem que ir com calma no modo de você fazer as coisas. Olha bem essas energias conscienciais acolhedoras. É por aí que a gente vai. Uma outra coisa, escuta bem, para depois você falar. Escuta mais, para você falar pouco. Estudo pode ajudar mais. Conta até 100 antes de expor. Tudo isso pode ajudar. O curso acoplamentário pode desenvolver o parapsiquismo em alguém? Sim, foi feito para isso. Vem aí, vem ver como é que é. O objetivo é justamente esse. Considerando que uma auditoria gera planos de ações decorrentes das observações feitas, podemos inferir que essa para-auditoria trará em seu escopo as futuras ações necessárias para que a cognópsis esteja em sincronia com a interlúdio? Yes. Indeed. Of course. O que mais? Caso afirmativo, podemos também considerar que essa visita técnica se repita periodicamente? Isso aí já é muita... É dose, né? Já está querendo muito. O que vocês acham? Em Mitologia, página 20, quais os principais mitos eletronóticos que precisam ser desconstruídos? De que maneira podemos fazer essa desconstrução? O primeiro deles é o seguinte, é acabar com os tabus científicos. Um dos tabus científicos mais bravos que tem é aquele problema de fazer uma
pesquisa, análise ou experimentação sem participar do objeto da experimentação. Isso é tapiação. Isso mostra que quem faz isso é ignorante das energias conscienciais. Então, esse é o maior tabu, talvez, da ciência que existe por aí. Por isso que esses cientistas ficam psicóticos do elétrico, do elétron. Quer dizer, eles são psicóticos com essa situação. Agora, eles acham que não participa de nada. A gente só participa. O problema todo é esse. Dizem até, por exemplo, que aquele nosso amigo viu uma maçã cair, então ele criou uma lei. Dizem que isso é real. Veja, isso aí está na ciência. E eles não levaram isso em consideração. Dizem que o outro arranjou uma lei que estava tomando banho numa bacia, né, uma banheira. E por aí vai. E por aí vai. Mas eles não viram que aquilo tem relação. Agora, veja, isso tudo é um erro. Agora, fizeram esse erro, não voltaram atrás, e aquilo então se tornou lei. Essa lei da ciência é totalmente errada, errônea e burra. Então, veja, eu estou falando uma delas. Agora, por aí você vê o resto. Qual? Pelo menos eu dei uma. Aqui. Melissa. Você pode falar um pouquinho mais, na página 20, sobre o antagonismo, perfil assistencial, perfil assistível? Perfil assistencial e perfil assistível. Por exemplo, vocês, a maioria de vocês, são consciências e personalidades humanas que são assistenciais. O assistível é só quando a pessoa está com TPM, ou está com dor de cabeça, ou passou por um acidente de percurso. Mas, geralmente, ele é mais assistencial, a maioria de vocês. Urubucé também, olha aqui, a galeria. Nós temos uma galeria de modelos e de perfis. A maioria pode dar energia. Tem uns que estão até exteriorizando energia lá, e fecha os olhos, etc., para exteriorizar a energia. É você. Então, são assistíveis. Mas, antes de tudo, são assistenciais. Tá certo? De modo geral, a situação é essa. Valdo, professor. Você é a primeira, viu, Melissa? Você é mais assistencial, com toda essa energia, do que assistível. Você já tem muita coisa, já tem muito aporte na sua vida. Tá certo? Quando você fala sobre a questão do entrelinhamento com o seu texto, e pensando no livro que foi lançado ontem, né, sobre o Bertone, e eu fiquei tentando enxergar alguns traços, por exemplo, da coautora com o Bertone. Então, ela fez direito, o Bertone fez direito e deixou porque era uma coisa que era demanda do pai. Também algumas coisas, por exemplo, como os olhos dele e os olhos dela. Aí você está querendo muito, né? É muito? Eu acho que eu pensei... Aí já está começando a viajar na maionese. É isso que eu queria saber. O caso todo, escuta, coisa que eu vejo que tem reação, e que ontem o Loche não estava lá. Eu não toquei no assunto por causa disso. Mas, no livro aí da Aline, lá com o nosso amigo, o Butura, ela colocou lá na listagem o trabalho que a Graça e a Gisele escreveram sobre a Proex do Bertone. Aquilo ninguém tocou no assunto, eu também não quis falar. Mas a Graça esteve lá, pediu autógrafo, tudo aquele negócio todo. Que ela lembra disso, que eles estudaram. E a Graça foi lá na ocasião junto conosco, aquela primeira expedição técnica para ver o Bertone. Você lembra que eu falava, vamos fazer uma expedição técnica? Aí, no outro dia, a gente falou assim, hoje nós vamos fazer uma expedição técnica, vamos plantar árvore. Então, nós começamos a plantar os ipês ali atrás da minha casa, lá e tal. Tudo era as expedições técnicas que nós fazíamos. Atualmente, quem está fazendo essas expedições é o Roberto. Valdo, naquela época que a gente andou mexendo com as coisas do Paraguai e visitando o museu e tentamos, de qualquer maneira,
preservar um pouco o que estava lá, fizemos uma tempestade publicitária, não conseguimos nada. Você sabe que depois nós tivemos Você comentou lá, que ele estava a maioria triste. daquele material eles roubaram, né? Roubaram uma boa O parte. governo do Paraguai não olhou, eles roubaram. Levou para Assunção. Aquilo que nós vimos hoje não existe Não mais. tem. Agora, você falou que naquela oportunidade o Bertone estava um pouco triste porque estava tudo sendo... Na ocasião eu encontrei. Estava muito aborrecido. Como é que ele está agora diante desse resgate? Eu não sei porque ele começou a trabalhar com outras coisas, eu não encontrei mais com ele. Eu só sei no dia, né? Naquela ocasião, ele estava lá querendo ver e queria até que o povo olhasse. Eu mesmo pedi para o povo, pedi para algumas autoridades, o povo, tudo depois disso. Em várias oportunidades eu tocava, vamos ajudar lá o rincão do Bertone. Eu falei isso muitas vezes. Nós fizemos um pedido lá para o prefeito Agora, na época, mas eles não foram lá, você lembra? sensíveis. Hein? Que ano que foi? Em 96 a gente foi lá naquela excursão. Foi a primeira vez. 10 anos depois eu voltei e estava tudo, fiz as fotos e tudo, não tinha mais nada. Pois é. Tinham levado tudo embora. Agora, algumas coisas foram levadas para Assunção, mas nem tudo, muita coisa foi roubada. Ocasiões me informaram sobre isso. Professor. E eu tinha falado isso tudo, aquilo lá eles vão roubar. É preciso ter cuidado. Só aqueles vídeos que ele tinha mas é uma opção de coisa no formol, que tudo foi embora, sumiu tudo. Eu queria só continuar aqui, né, já que é o direito do riso, né? Sobre as escritas, eu estou tentando estudar e estou interessada em saber a questão de vincar, um texto que vinca, que favorece a passagem de bastão e a pessoa depois se reconhecer. Quando a pessoa faz uma biografia sobre a outra, buscando traços, né, daquela personalidade, tentando marcar a trajetória dela, vai facilitar também para ele se reconhecer nesse texto, se foi bem feita a pesquisa ou se a abordagem está próxima dela. Mas tem também aquelas outras figuras que estão no contexto, que também são chamadas na escrita, e que marcam a história assim, da constelação de outras consciências que estariam no entorno. Que seria, então, uma base para a gente começar a fazer a pesquisa e tentar encontrar as personalidades citadas, por exemplo, para tentar fazer esse entrelinhamento também social de quem são, suas contribuições. Sim, mas né? E daí? A dificuldade porque daí como é que a gente realiza melhor essa pesquisa? Porque, por exemplo, você situa assim, a gente traz aqui e você fala, não, isso aí é viajar na maionese. Quer dizer, isso é uma boa referência, quer dizer. Então, não é por aí. Então, que os olhos ou a fisionomia Agora, a gente não tem que são considerar suficientes. todas as hipóteses. E a maioria você vai descartar. Em matéria de biografia, isso é importantíssimo. Tem que examinar tudo. Tá. Agora, a coisa mais séria, se vai estudar a vida de uma pessoa, é ler muitas biografias. Analisar. Eu não estou falando ler por ler, mas analisar com profundidade. Eu, por exemplo, para ver o processo do conscienciograma, eu analisei 167 personalidades, escolhido a dedo. Agora, de cara eu também posso falar uma coisa. Prepare-se para decepções. É muito difícil você encontrar uma pessoa impoluta, sem jaça, purinha, sabe, com muita hombridade, muita integridade. É muito difícil. E eu não estou falando da época de mocidade, não, os pecadilhos da mocidade, não. Eu estou falando da personalidade adulta de 50 anos. É muito difícil você encontrar pessoas sem jaça. Tem muita nódoa. Agora, você vai analisar a biografia, depois que já passou muito tempo, já esfriou. Você sabe que história, meio século depois, é que a coisa fica mais séria. Então, aí a gente vê muita realidade da pessoa. Então, a gente tem que preparar para a decepção. Então, a pessoa está alcandorada, no píncaro dessa altura, e ela comete uma besteira cá embaixo, no subterrâneo, na sarjeta da situação. Não tinha motivo. É incompatível esses dois extremos. No entanto, isso é da personalidade humana. Agora, por isso que eu falo, o nosso processo proto-reptiliano, do anfíbio rastejante,
ele ainda existe dentro da pessoa. E isso é inferior, em matéria de evolução, ao primata. Então, é duro quando você vê uma pessoa que ainda é um primata. Mas o pior ainda é a hora que você vê que ela é um sáurio, está rastejante, é o próprio reptiliano. Isso é o pior que tem. Agora, analisar, tem que examinar essas coisas. Uma biografia, mesmo a autobiografia, não pode ser só coisa boa. Tem que ser os trafores e os trafares. Não pode estar escolhendo só aquilo que é a favor. Tem que ser uma isenção, uma imparcialidade. Tem que examinar isso bem. E isso é muito difícil. Valdo. Uma outra coisa. Uma pessoa que vai fazer uma biografia, ela não pode ter paixão pelo biografado. Isso não dá certo. Então, a isenção é o sobrepairamento de alto nível. Isso que precisa mais. Se você pensar por aí, você já vai embarcar no empreendimento, você vai ter sucesso. Agora, se a pessoa não estiver preparada para as decepções da vida, eu já vi cara que foi escrever a biografia de uma mulher. Lá pelas tantas ele viu que tinha um furo terrível que ele descobriu na situação. O cara não quis fazer mais. Eu falei, não, mas calma. Excelente. Agora você começou, você tem que ir, bola. E sopesa isso, contrabalança. Ela foi fora de série. Valdo. Agora é duro. É porque quem lê tem que ler os paradoxos, tem que pegar os detratores e aqueles que fazem as retratações, porque tem os pesquisadores históricos que são especialistas em retratações. Então, eles vêm trazendo a história da pessoa e colocando os pingos nos is. Você olha bem a minha vida. Se alguém for analisar a minha vida, tem mais coisa aparentemente contraditória Só tem paradoxos. e esquisita do que uma vida normal. E é um monte dela. Aqui uma biografia bem paradoxal. Mas esse aí é terrível. Não. Você já foi longe. É bem paradoxal. Esse Atienza também é brabo. Eu já li os troços, conheço ele também. Isso aí não é fácil. Então tem Você que pegou ler. dois, ó, isso aí que é o brabo. Quando existe isso, o biografado e o biógrafo atrapalhado, sai de baixo. Esse aí é desse. Você já viu? É o Atienza. É aquele cara, ele estudou o processo, inclusive, de ufologia e outras coisas mais. De Felipe II. Agora, é coisa da Espanha, né? É a turma da Espanha. Não é fácil. Em tecnologia, página 19, primeira linha, poderia ressaltar, com o seu autoexemplarismo teático, as técnicas da convivialidade sadia? Olha, ressaltar o quê? Eu sou um cara agradecido a esse povão todo que está aqui e aqueles que estão lá fora, quer dizer, que não apareceram aqui hoje. Aqueles da distância. Eu sou muito agradecido. Eu vivo agradecendo do jeito que eu agradeci essa madrugada os 3 emissários do Transmentor. Por quê? Sem vocês, nós não teríamos feito nada do que está aqui. Uma andorinha só não faz verão. Então, eu só, sozinho dessa história, não faria nada. O processo todo é equipe. E a equipe é muito superior a gente. De modo que o processo todo aqui é esse, a convivialidade sadia. O que eu procuro fazer do meu lado é ajudar aquilo que eu posso. Agora, aquilo que eu posso, é uma das coisas mais difíceis de você decidir. Porque você tem que falar a verdade até que ponto. Mas você não pode deixar de falar. Então, a Tales é justamente isso. A Tales é uma coisa super antipática. Mas viva a super antipatia da Tales. Ela é muito positiva. Chico Xavier não se projetava porque não podia ou não se interessava. Não, era problema dele mesmo. O Chico tinha uma série de problemas de lacunas de personalidade dentro do processo dele. Ele era um caso que, a rigor, a gente poderia classificar como uma personalidade psicopática. E não foi só eu que falei isso, não. Mesmo na época dele, tinha muita gente que pensava assim. As reações dele não eram muito normais. Não é por causa de homossexualidade, não. É coisa muito mais séria do que isso. É o jeito dele. Não é por causa do processo de santidade, também não é. É coisa mais séria. É o jeito dele. Então, para isso é que eles deram essa chance dele virar santo, aí perante o povo, para ver se ajuda.
Em fatologia, poderia explicar a vida de transpiração evolutiva? Olha, é essa que nós procuramos fazer aqui. Por exemplo, o Pedro, a Cris, o Everton, a nossa chefe aí, a Malo, agora o João Paulo está fazendo força, essa menina que está aqui. Então, é o problema da transpiração evolutiva. Mesmo debaixo de um frio danado, ou dentro daquele frigorífico, a pessoa está transpirando. Porque faz parte do processo evolutivo. Olha esses dois aqui, esses outros dois aqui, tudo é desse jeito. São os transpiradores técnicos da conscienciologia. Poderia exemplificar em megametas para a página 2, item 4, o objetivo devolutivo da AutoProex, que tudo que tem na AutoProex é aquilo que você recebeu que você tem que devolver. Então, nós chamamos de retribuição. Então, você recebe umas coisas. Isso que a gente recebe, o nome é aportes. Agora, depois você tem que fazer a aplicação daquilo, aquilo que você recebeu. Professor... Na parafatologia, página 19, segunda linha. Não seria mais abrangente colocar interassistência parapsíquica no lugar de assistência parapsíquica? Não, é porque eu já uso muito a palavra assistência e interassistência. De vez em quando tem que mudar um pouco. Quando utilizar assistência somente e quando utilizar interassistência? Olha, você já entendeu tudo, não precisa perguntar. Quem está perguntando é o Adélio. O Adélio está cansado de saber disso. Te vira, chefe. Você já sabe muito bem o que é. Agora, vai estudar um processo semântico de assistência e interassistência? E a banana? O que você quer? Da direita ou da esquerda? Professor Valdo, aqui Sim. em cima, no ar, ainda há pouco houve uma discussão entre o senhor e a professora Malo de uma determinada biografia. Mas aí eu fiquei curiosa. Qual é a biografia que vocês estão falando? Essa minha eu não posso falar. Não sei se a Malo vai querer. Pode falar? Não, a minha eu não posso. Eu não posso falar porque é um processo crítico lá. É coisa... Não é biografia de pessoa muito conhecida. É processo de família. Eu não posso falar. É um livro. Aqui eu falei, Tânia, Isso. do Filipe II, viu? Pode falar. É um rei Filipe espanhol. II. Posso falar? Suspeita. Vira para cá que aparece. Vira para cá? Assim, vira para cá. Beleza. Espera aí. Aqui, né? Ó. Beleza. La cara oculta de Filipe II. Ele era dono de uma... Você. Sim, aproveitando o ensejo, lembramos que quem tem interesse pelo tema faz parte da bibliografia do curso. É profilaxia das posturas monárquicas. Eu vou fazer. Então, Tânia, um show. Eu já ia fazer. Viu, valeu a propaganda. Muito bem. Eu vou fazer. Tem uma coisa interessante aqui sobre o livro, Tânia, se você quiser, que ele era dono de uma das maiores bibliotecas de parapsiquismo da Europa da época, que está à disposição para visita lá no El Escorial, que é o Palácio do Escorial. El Escorial. Ele estudava para poder perseguir, porque ele era da Inquisição, então ele precisava saber muito sobre as pessoas para poder matá-las. Antes de matar, ele tinha que saber muito, então ele estudou muito. Laura, você não quer fazer algum depoimento a respeito? Seria bom você falar sobre o curso, etc. Isso é muito importante. Escuta, Eduardo, hoje, se puder, eu queria... E hoje, a divulgar o curso é Profilaxia das Posturas Monárquicas, vai ser no final de janeiro, 20, 21 e 22, e o que é engraçado, né? Para mim é engraçado que muitas pessoas vêm me perguntar, mas por que um curso de monarquia? O que tem a ver isso com a conscienciologia, né? Então é assim, gente, se a gente parte da premissa que o professor Valdo, pelo menos para mim, ele vive falando que todos os intermissivistas, que são as consciências mais herdadas, mais antigas, todas elas vêm ou da monarquia, ou do clero, ou de ambos. Então, como é que não tem a ver o curso monarquia com o grupo? O curso visa precisamente entender esse contexto grupal, às vezes essa falta de reconciliação entre os grupos, de onde que vem, e, bom, tenta fazer essa coesão dos grupos e também entender mais profundamente todo esse processo da monarquia. Então, a gente vai ter, entre várias das aulas, o professor Jarbas Paranhos, ele vai falar mais dos parapsíquicos que tinha também dentro da monarquia, e o Felipe II, no caso, que a professora Malo apontava, era um desses reis, um dos reis mais poderosos que tinha na Espanha, mas que ele estudava tudo o que tinha a ver com parapsiquismo,
e enfim, a gente sabe que depois ele foi evoluindo e ficando melhor. Então é uma biografia interessante, assim como outras muitas da monarquia que são interessantes de estudar. Então a gente com o curso vai fazer uma crítica à monarquia, obviamente que vai fazer, mas também vai tentar tirar proveito das coisas boas que a monarquia também tinha, né? Que a informação, o estudo, que não tinha como não ter estudo se você não estava no clero, na monarquia. Estão todos convidados a fazer o curso. Obrigada. Agora, um consolo para você, Laura. Não fica pensando que essas coisas são só na Espanha, tá? Não, claro. Ainda agora, recentemente, descobriram lá algumas coisas que estiveram estudando em Castelo da Inglaterra. Descobriram gatos que foram emparedados vivos pelas bruxas que moravam lá. Agora, recentemente, descobriram isso. Então, do jeito que eles faziam com pessoas, eles faziam com gatos. Agora descobriram os gatos emparedados. Então, eles eram emparedados vivos. Sabe o que é emparedar, né? Coloca a pessoa lá, num pedacinho, uma parede junto com a outra, a pessoa fica lá e morre ali, sem nada, porque acaba o ar, acaba a comida, acaba tudo. E eles descobrem, então, o cadáver lá. Descobriram vários gatos na casa das bruxas. E outra coisa, gato emparedado era uma das técnicas de bruxas, quando elas se reuniam. Aquelas que, bruxa hoje é mais a turma da quimbanda, da umbanda, esse povo faz despacho. A daquela época eram as despachantes, era o povo que emparedava gato. O gato era como um símbolo. Valdo, esse curso vai fazer uma evocação grupal desse contexto, principalmente político. É. Qual a repercussão que você vê disso? O motivo, a razão? Onde isso vai? O motivo é ver a parte histórica na cabeça da maioria aqui. Nós precisamos começar a estudar isso. Há muitos anos, lá no Instituto, nós começamos a estudar o processo da Serietes. Quantos anos faz isso? 89. Foi logo depois que o Instituto foi criado. E você comenta que naquela época não pôde prolongar muito, porque não tinha maturidade. Nós mesmo chegamos a uma conclusão que tinha que parar, que estava surtando o povo. Você acha que agora já tem... Estava surtando com isso. Hoje já tem ambiente, você acha? Você está pensando bem como é que é isso? Hoje você acha que já tem mais ambiente? Eu acho que aqui agora as consciências não estão contra o processo de estudar, não. Todo mundo aqui acha que está querendo algo que estude. Então, olha bem, olha a minha, como diz o cara, olha a minha condição não de ruindade, mas de realidade. É de réu, não é de ruim. É a realidade, é a ruindade do réu. Pois é. Você está entendendo? É a ruindade do réu. Isso aí é que é o X. Essa hoje é o nosso nível. Temos que estudar. Agora, eu penso que a maioria hoje está assim, muito confortável. Não pode reclamar mais, não. Nós não estamos vivendo mais a era dos queixumes. Não dá mais. Essa era já era. A era já era, tá certo? Infelizmente, eu estou fazendo uma opção de trocadilho aqui, mas é o jeito. A culpa não é minha. Professor, aqui no B, aqui em cima. Ao longo da semana eu percebi que o senhor fez vários verbetes relacionados com para-direito, né? Eu queria Às vezes tem, né? Agora, olha na enciclopédia que aí você pode ter algum choquezinho. Mas eu queria saber se existe uma relação dessa lista de verbetes com essas três consex aí enviadas pelo transmissor. Tem, né? O para-direito está na ponta, né? O processo é cosmoético e para-direito, está na ponta das nossas coisas. Tudo que tem uma personalidade ou uma consciência mais avançada, mais lúcida, ela está nesse livro. É só perguntar para essa aí que está na sua frente, que ela sabe isso tudo aí. Ó. Essa aí. Ela estuda o processo de para-direito há muito tempo. Mas em matéria de para-direito, eles são alto nível. O alto nível deles é... Porque o senhor mencionou a parapsicologia de um deles, né? O problema todo é o seguinte, tudo começa nessa situação através dos jurisconsultos. Isso, então, tem exatamente 20 séculos para chegar até aqui. Para a gente falar em para-direito, foram 20 séculos que se passaram.
Quando nós chegamos no século XXI, então a gente está falando disso livremente agora. Agora, tudo começou com os jurisconsultos, que são aqueles amigos de vocês aí, aqueles antigos aí. Lá da Roma antiga, né? É. Antes aí qualquer coisa ela te dá um banho de loja sobre isso. Ela sabe. Ela até conhece um daquela época aí, que é o professor Jânio. Né? Mas olha, quem é que está com o microfone aí? Como é que Letra D. Sim. D. Letra D? Dado. Ah. Vocês hoje mudaram bem a geografia, a geopolítica é outra. Reciclagem. Professor, eu queria entender melhor esse paradoxo, que é o paradoxo do altruísmo ser prova de autoconhecimento. O problema é que eu já toquei nesse assunto aqui. O altruísmo ser prova de autoconhecimento. Aquilo que eu falo. Eu vou repetir mais ou menos o que é que eu disse. A evolução se faz não individualmente. Ou seja, ela é feita individualmente, mas junto com outras consciências. Então, individualmente, do ponto de vista de auto-esforço, é assim que é feita a evolução. Mas esse auto-esforço, ele transborda para a equipe evolutiva, que é o grupo karma, o grupo evolutivo da pessoa. Na hora que ele transborda para o grupo evolutivo, a pessoa chega à conclusão que não dá para evoluir sem os outros. Então não dá para evoluir sozinho. Não dá para fazer uma evolução só da pessoa. Uma evolução ego-karmológica. A pessoa tem que dar um jeito, de qualquer maneira, a entrar num grupo karma. Esse grupo karma tem que caminhar para o processo mais sério, que é o polikarma. Numa condição dessa, então, a pessoa começa a ser fraterna, saber conviver com os outros. Esse é o caminho do altruísmo. Ela chegando no altruísmo, então, o que se passa com ela? Ela mostra a capacidade e o nível de lucidez que ela tem mais agudo, mais avançado. Isso mostra autocognição, autoconhecimento. Então, uma consciência mais evoluída, por exemplo, na base de um evoluciólogo, de um serenão, o altruísmo que ele tem, a noção disso e a vivência daquilo do ponto de vista verbaciológico, dele fazer primeiro para depois falar, é muito grande. Então, quanto mais evoluída seja a pessoa, mais verbaciológica, mais altruísta, mais mega fraterna ela será. Com isso, ela mostra elevadíssimo nível de autocognição. Por quê? Sem mega fraternidade, não há autoconhecimento. A base do processo todo é fraterno. Ninguém foi feito para matar os outros. Isso não existe. A gente foi feito para dar vida para os outros. A maior prova disso estão aí, as mulheres parideiras. Essa é a maior prova. Você é uma mãe. É doação. Agora, é muito bem feito o processo da biologia. Um parto normal, geralmente, dá cólica na pessoa. Isso é bacana. Bacanérrimo. Chama atenção, mostra o valor daquela doação. Isso é seríssimo a gente pensar nisso. Agora, você sabe, uma cólica aí não é fácil. Gente, um parto normal não é fácil. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar por linhas travessas para vocês entenderem. Repetir aquilo que o meu amigo lá de Uberaba gostava de falar. Vocês sabem o que é um adobo, não sabe? O adobe, que é um tijolo grandão, tá certo? Agora então veja, vocês sabem também o que é um submarino, principalmente no troninho. Então você arranjou, foi ao troninho e arranjou um submarino. Eu estou falando em linhas travessas para vocês entenderem. Então agora compara uma pessoa que fez um trabalho com o submarino e outra que no lugar do submarino foi um adobo. O processo do parto é esse, segunda parte. Vocês aí vão entender como é que o negócio é sério. Então, veja, não é fácil isso. Então, a maternidade é muito diferente do banheiro.
Vamos começar a entender isso e dar valor para o processo. Agora, a vida moderna, as mulheres evitam o parto normal pela dor e também devido ao processo, às vezes, que elas têm medo de ficar tudo flácido, que é um processo antiestético e faz parte da situação feminina hoje. Mas é um erro. Por isso que o Brasil faz tanta cesariana. É uma pena. Que o ideal mesmo é um parto normal. Às vezes é melhor. Mas, o que vai fazer? Às vezes é pelo parto normal que fica o parto laborioso, que cria problema com a criança que nasce. Então, isso também tem esse outro aspecto da situação, que se examinar. É um caso complexo. Professor, mais uma pergunta agora é no verbete para elencologia, que é o do dicionário, na conclusão, a penúltima linha. Então, que esses estudos profundos e abrangentes, para entendermos melhor os nossos interesses, os megafocos e realizações pessoais e grupais. É na conclusão. Ah, está aqui? Isso. Eu estou procurando aqui para ver o que ela está falando, não achei nada. A conclusão. Aonde que é aqui? Conclusão. A conclusão. Isso, a penúltima linha. Como se deduz claramente da parafatuística explicitada, a vida humana apresenta detalhes evolutivos merecedores de estudos mais profundos e abrangentes, a fim de entender melhor os nossos interesses, megafocos e realizações pessoais e grupais, principalmente nós, os intermissivistas. O que você quer saber disso? O senhor trouxe essa questão do paradoxo de ter a consciência que é já na meia-idade, ela tem um nível e ela, de repente, tem uma manifestação que é incompatível com isso. Esses interesses, isso demonstra interesses pessoais? Nesses megafocos e as realizações pessoais, aqui nós estamos chamando atenção para isso. Certo. O intermissivista, se isso ocorre, o erro dele é muito maior do que de outra pessoa. Entende? O agravante do caso dele é muito maior. Certo. Agora, ele não tem direito a atenuantes. Ok. Por que isso ainda acontece? O senhor falou da natureza humana. Acontece devido ao processo da consciência própria reptiliana. Então, por exemplo, vem uma conjunção, a pessoa está ótima, tudo normal, ela está num céu de brigadeiro, imagem almirante, tudo azul, tudo uma beleza. Aí vem uma consciência que estava na baratosfera e descobre quem ela é. Aí ela vem com aquela energia da época e a pessoa então é pega de surpresa com aquele convívio extrafísico esquisito. Aquilo mexe com as coisas dela, aquilo pode alterar a pessoa. Cria uma fissura, um surto lá dentro. Você está entendendo dela? De uma hora para outra. Há uma regressão, então, temporária, rapidinho ali do processo, pronto. Você sabe que em alguns segundos uma pessoa pode cometer um crime terrível, que às vezes ela vai demorar um século ou vários séculos para consertar. Então a gente tem que ponderar tudo na vida, não tem jeito, para não haver regressão. Lembrando que quando a pessoa estaciona, já há regressão. Quando se tem um surto desse, ou se percebe, se vivencia, o que fazer para tirar partido? Quando a pessoa perceber uma coisa dela, ela tem que usar isso que eu falo: estado vibracional, exteriorizar a energia, fazer a desassimilação simpática, ponderar muito as coisas, fazer reflexão. Nós estamos dando todas as técnicas que tem aí. Do EV, a autorreflexão de 5 horas, tem um monte de coisa aí. Para a pessoa evitar essas cincadas, esses deslizes, escorregar na casca de banana. Tem que evitar essas coisas, dá um jeito. Entende? Aqui na letra B. Ali na exemplologia, na página 21, o segundo exemplo é a bidoação pessoal incompleta. O senhor coloca ali doação pessoal parasita. O que seria uma doação parasita? É o que eu estava explicando, você chegou agora há pouco. Né? Cheguei mais tarde. É o seguinte: a parasita
É uma pessoa, por exemplo, você doa alguma coisa para a pessoa, mas é equivalente a 5% da doação. 95% você ficou com você. Então, veja, isso é parasita. Você está usando aquela pessoa que você está assistindo de fachada para arranjar uma coisa para você. Então, isso aí é um pouco incompleto. E olha, a palavra incompleta é porque eu sou bonzinho. Podia ser uma coisa muito mais séria. Entende? Para mostrar aqui a completa e a incompleta. Agora, essa incompletude da doação, às vezes cria muito, vamos dizer assim, surpresas desagradáveis na cabeça da pessoa. Com o tempo. Tudo ocorre. Isso é, por exemplo, a pessoa que doa para ter um reconhecimento público depois? Seria alguma situação assim? Disso. E outra coisa, ela às vezes faz aparecer aquilo que ela doou muito maior do que aquilo que ela deu. Ela ficou mais com o processo dela. Então, por exemplo, uma doação real, ela tem que ser mais de 51% daquilo que é doado. Realmente doado. Isso então vale a pena pensar. Está claro? Agora, gente, eu quero agradecer muito vocês, todo esse debate nosso do domingo, com esses 2 verbetes que no domingo eu estou trazendo. Vocês estão tendo muita paciência com o trabalho nosso. Isso aí vocês merecem, só isso aí vocês já merecem muitos encômios, agradecimentos, né? E muita exaltação da realidade. Eu, então, peço os comerciais, por favor. Hoje tivemos 144 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 43 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje são da Marta sobre o balanço de semana da PROEX, sobre a Conscius, a Luimara, a Carla sobre o curso 40 Manobras e a Sandra sobre o curso Desperticidade. E agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. A gente quer falar especialmente aos amigos da enciclopédia de fora que estão aqui em Foz. Tem muita gente aqui presente e que virão a Foz do Iguaçu agora no final do ano, enfim, início de janeiro. Aproveitem para antecipar a renovação ou renovar a sua assinatura dos amigos da enciclopédia. É muito fácil aqui na recepção do CAEC, vocês podem fazer essa antecipação e a gente passa a contar a nova assinatura a partir da data do vencimento. Assim vocês facilitam, né, o processo de vocês e ajudam muito o programa garantindo as renovações, que só em dezembro mais de 70 amigos têm a sua assinatura vencida. E também, claro, né, como um bônus, concorrem a prêmios muito interessantes no dia 1º de janeiro de 2012. Um iPad 2 turbinado, uma máquina fotográfica, uma vaga no curso Balanço Existencial e uma vaga no curso de Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome do CAEC e da Apex para a Semana da Maxi ProEx, que vai acontecer entre os dias 18 a 26 de fevereiro de 2012. A semana começa com o Balanço Existencial, que esse ano tem a temática Grupo Karmologia. O Balanço Existencial vai acontecer do dia 18 ao dia 21 de fevereiro, e depois nós vamos ter outras atividades complementando então a Semana da Maxi ProEx. Nós vamos ter uma visita a Cognópolis na quarta-feira, de manhã. À tarde nós teremos o curso Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica com o professor Hernando Leite. E depois nós vamos ter eventos em paralelo. Quais são os eventos em paralelo? Curso Prática da Tributação na Invex e curso Verbetografia, do dia 23 ao dia 26 de fevereiro. E mais 2 atividades em paralelo, que são Qualificação Docente pela Reaprendência e Acoplamentário, ambos entre os dias 22 a 24 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas no site da Apex, www.apexinternacional.org, e lá tem o link para o balanço existencial. Boa tarde, obrigada.
O nosso convite é para você que quer experimentar a condição de Consincobaia. Nós teremos para 2012 a primeira versão de 5 horas e meia de duração no dia 3 de janeiro. Maiores informações na recepção do CAEC, e agora vocês vão ter umas informações extras do curso Consincobaia. Só para não assustar, né, o passarinho Consincobaia não é colocar as pessoas na parede, tá? É para a pessoa aumentar o processo dela de autoconhecimento através dos heterofeedbacks, né? Um retorno a respeito das informações que você passa com a sua manifestação. Então, quem gostaria de ampliar seu processo da fraternidade e solidariedade, nós convidamos aí para fazer parte do curso Consincobaia. Boa tarde a todos. A ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, em parceria com o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, convidam para o curso 40 Manobras. Esse curso ele é ministrado pelo professor Mário Oliveira, é um curso sem pré-requisitos, no qual o aluno trabalha na prática suas bioenergias através das 40 manobras energéticas durante 4 dias. Ou seja, nos dias 26 a 29 de dezembro, em Foz do Iguaçu, no Discernimento, acontecerá o curso 40 Manobras. Inscrições podem ser feitas no CAEC ou outras informações através do telefone 45 3525 2652. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de convidar aos intermissivistas para o jantar de confraternização no CAEC no dia 24 de dezembro agora. Nós vamos ter então um jantar especial, que nós não comemoramos o nascimento de Jesus, mas comemoramos a ressoma dos intermissivistas. Então todos estão convidados a participar, são 90 lugares, R$40 por pessoa, com bebida e buffet à vontade incluso. O buffet está muito bem preparado pelo Cláudio, do Grife Gourmet. Nós vamos ter bacalhau, vamos ter camarão, vai ter chester, peru, vai ser um jantar bem recheado para a gente fazer essa confraternização do nosso curso intermissivo dos ressomados. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso Desperticidade, que irá acontecer do dia 29 a 31 de dezembro. Quem se inscreveu no 40 Manobras também vai poder fazer o Desperticidade, porque esse curso vai começar às 17h30 e vai ser no auditório da OIC. Então, para você que admite a possibilidade de atingir a Desperticidade ainda nessa vida, você está convidado. E no verbete de hoje, o item Mega Meta estava lá. As 7 metas básicas, uma delas é a autodespeticidade. Então esse curso ele é de 3 campos: desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática e energotuto interassistencial. Os EPICONs, professora Cristina Aracaque, Moacir Gonçalves e professora Marina Tomás. Nós também iremos trabalhar com atividades mentais somáticas, com debates, com os temas dos verbetes mais atuais sobre a desperticidade. Então, quem está interessado em desenvolver a autodesperticidade deve aproveitar essa oportunidade. Para maiores informações, no CAEC, né, www.caec.org, ou no telefone 45 3525 2652. Obrigado. E para amanhã o verbete será autossuficiência intelectual, a especialidade mental somatologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.